Pessoas que enfrentam problemas com pornografia nem sempre levam em considerações alguns aspectos do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo que fariam a diferença nessa luta. Esse problema não é tão simples quanto parece. Primeiro, porque não se trata simplesmente de mera excitação mediante imagens, ainda que isso seja o cerne da pornografia. Eu acredito que o grande problema seja o problema do coração. Então, uma pessoa que se dá à pornografia não percebeu alguns aspectos que estão interconectados e que são básicos. A primeira delas é que assistir pornografia, e que gera automaticamente outros pecados, como por exemplo a masturbação, ela provoca vício. Sim, pornografia é um pecado escravizador, gera vício. Existem vários problemas, algumas pessoas já têm estudado os efeitos da pornografia, tanto no cérebro quanto nos relacionamentos posteriores. Alguns anos atrás, houve um caso emblemático de um jovem que entrou na justiça pedindo para se casar com o seu notebook, porque ele, depois de tanta pornografia acumulada naquele computador, não conseguia mais se relacionar com pessoas reais e então pediu para ser considerado casado com o seu notebook. Eu não me lembro qual foi o desfecho, eu só me lembro que isso evidencia um grande problema, que é um problema de relacionamento. Como eu disse, é um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, porque tal como aconteceu na Bíblia em alguns casos, nós vemos a nudez do próximo. Aquilo que deveria ser parte do resguardo e da intimidade é vilmente partilhado. Eu não me importo de expor a nudez do meu próximo. Eu não entendo que isso viola a imagem de Deus revelada naquela pessoa e então me aproveito da sua fragilidade. É claro que você não vai ver ninguém na indústria pornográfica se entendendo frágil, fragilizado ou levianamente exposto. E esse é todo o problema. A cegueira dessas pessoas não pode ser a justificativa para o nosso próprio pecado. Quando nós não cobrimos a nudez do próximo antes, não só a expomos, como nos aproveitamos dela, nós estamos pecando contra Deus e violando a imagem nesse próximo. Mas eu acredito que há uma outra dica prática, embora esse seja um embasamento teológico para isso, que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Você que enfrenta problemas com pornografia, já parou para pensar que potencialmente aquela moça e aquele rapaz, aqueles jovens, eles podem ser um dia seus irmãos em Cristo? Você parou para pensar que essas pessoas deveriam ser alvo da sua evangelização e não se tornar coparticipante do pecado deles? Quando você entende que essas pessoas podem ser eleitos e que são alvos da nossa evangelização e que deveriam ser tidas como nossa irmã, nós teríamos para com essa mulher não um desejo lascivo, mas um desejo protetor de irmão. Então a pessoa que está envolvida com pornografia deveria mudar a sua maneira de enxergar a vida. Isso só é possível Isso só é possível com a mudança da cosmovisão. Ou seja, eu tenho que ver o meu relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo a partir das Escrituras. Isso altera a maneira como eu enxergo o relacionamento daquela pessoa com Deus e o meu relacionamento com Deus. Afinal de contas, eu estou vendo a nudez do meu próximo. Isso altera a maneira como eu vejo o relacionamento meu com essa pessoa. Eu estou me aproveitando da sexualidade de alguém que foi criada por Deus para o seu marido e que está se vendendo para alguém que não tem direito sobre o corpo dela. E por fim, o terceiro elemento, que é o relacionamento pessoal, primeiro comigo mesmo em relação a Deus e ao meu próximo. Não entendeu? Deixa eu explicar. Se você não é casado, ou se você será casado, se você já é casado, você está cometendo o mesmo pecado. Não se trata só do outro, mas do seu corpo. Você está dando para o seu pecado
um prazer que pertence a alguém, seu marido, sua esposa. Se dar à pornografia é experimentar um tipo de sensação que Deus reservou ao casamento e que não te pertence. Pertence ao seu marido. Paulo diz que o corpo do cônjuge pertence ao seu cônjuge. De modo que você, quando se dá à pornografia, está se colocando numa situação de fraude. Isso, fraude. Você está fraudando o seu cônjuge, está fraudando o seu futuro cônjuge. Seu corpo está sob seu resguardo como um mordomo que se preserva para o casamento e que deve manter puro para o desfrute do casamento. Eu espero que com isso você mude a sua maneira de enxergar a pornografia e a situação que ela enseja, para que isso te ajude na luta contra esse pecado e você se veja livre disso. Mas uma dica muito prática para você que está lutando contra isso e está vencendo: providencie um casamento. É para isso que Deus criou o casamento. É uma aliança de companheirismo. Se você tem desejos sexuais e que você encontra uma espúria satisfação na pornografia, lembre-se de que é melhor casar do que viver abrasado. Você precisa se relacionar de maneira piedosa e bíblica com o seu cônjuge. Se coloque diante de Deus e peça que Deus providencie casamento para você. Eu espero que com essas dicas você encontre mais um apoio e mais um pouco de força para lutar contra mais este pecado.